Muito obrigado vocês aí por dedicar esse tempo aqui com a gente. E assim, quando o Leandro acenou para isso, eu fiquei já bastante entusiasmado, pois falta, mesmo no nosso dia a dia, visitando as imobiliárias, um tempo que a gente consiga dedicar para falar mais profundamente sobre o assunto e até mesmo para dar mais sustentação e entendimento sobre aquilo que a gente oferece. Começando assim com o mercado de seguros brasileiro, porque a gente sempre tem, quando fala em seguro, eu imagino que é um assunto sempre intrigante, né? Poxa, como que essas coisas são determinadas, ou como que a operação acontece, e como que eu tenho a garantia de que efetivamente estou seguro. O mercado brasileiro ele é constituído pelo Sistema Nacional de Seguros Privados. Ele foi instituído em 1945 e possui até hoje a seguinte estrutura. Ele é capitaneado pelo Ministério da Fazenda, o Conselho Nacional de Seguros Privados, Superintendência de Seguros Privados, que ela coordena diretamente as empresas de seguro, previdência e capitalização, empresas de resseguro, corretores de seguro e, pelo corretor de seguro, é responsável pelo atendimento aos clientes. Tá? Essa é a estruturação. Então, um corretor de seguro, o primeiro ponto que vem, muitas vezes há uma impressão, uma tendência a imaginar que o corretor de seguros é um representante da seguradora, né? E não é isso. A seguradora é a fornecedora de produtos, a fábrica de seguros, e o corretor é o distribuidor, mas ambos eles estão subordinados à SUSEP. Um corretor, por lei, ele não pode ter vínculo empregatício com nenhuma seguradora. Então, eu sou um corretor, ele precisa ser independente, justamente porque ele na verdade, ele é um representante do segurado ou do cliente junto à estrutura do mercado. E o que é essa estrutura? Começando aqui, pelo Conselho Nacional de Seguros Privados, de como ele é composto. Ele é composto pelo Ministério da Fazenda, SUSEP, Superintendência de Seguros Privados, pelo Ministério da Justiça, Ministério da Previdência e Assistência Social, Banco Central do Brasil e a CVM, a Comissão de Valores Imobiliários. Então, sempre que vá se criar um ramo de seguro ou um segmento de atuação de seguros e vai fazer a abertura do mercado, quando o governo vai abrir para que isso seja contratado, antes dele chegar a ser disponibilizado, ele passa por uma junta interdisciplinar que cuida de todos os aspectos do seguro. Então, nesse aqui, por exemplo, no Ministério da Justiça, ele representa os clientes, os interesses dos clientes. Então, todas as determinações que são estabelecidas para isso, desde a ordem econômica, a questão atuária, a questão de políticas sociais, o impacto na economia, as reservas onde vão ficar depositadas e as garantias para as operações, todas elas passam por um crivo prévio antes de ser disponibilizado. Então, por exemplo, não são as seguradoras que criam o que elas querem de seguro. Então, e alguns normativos, algumas regras, algumas leis, algumas operações não são determinações das seguradoras. Então, ela já vem previamente estabelecida. Como muitos direitos também dos consumidores não dependem também do querer ou não de uma seguradora, porque ele também já está amparado aqui. Tá? Depois de feito isso, depois que um ramo ele é homologado, ele é visto em todas as suas condições pelo Conselho Nacional de Seguros Privados, aí então ele é disponibilizado para a SUSEP, que vai formatar esses produtos. Então, dizer como ele vai ter que funcionar. Ele pega tudo aquilo que foi traduzido lá no Conselho e passa isso em notas técnicas, né? Então, ele começa vendo primeiramente o fundo garantidor, qual vai ser a necessidade de capital para operar nesses segmentos.
A nota técnica atuarial, o que os cálculos vão ter que contemplar, quais são as previsões, quais são as regras aritméticas, ou qual, no caso do seguro de vida, qual que é a tábua de vida que vai ser utilizada, enfim, tudo isso vem determinado aqui. Feito isso, quando uma companhia ela mostra que ela tem o fundo de garantia, ela atende todas as especificações da nota técnica atuarial, ela submete um processo de produto junto à SUSEP. Nesse processo de SUSEP, de produto, ele é feito, sai depois as condições gerais do contrato de seguro, os manuais de operação, e aí sim eles ficam liberados para o mercado para que o corretor possa contratar, fazer as propostas de seguro e, consequentemente, a apólice. Tá? Então, até uma companhia, para que uma companhia consiga operar, primeiramente o conselho vai ter que se reunir, determinar o funcionamento, a SUSEP vai habilitar a nota técnica, as seguradoras vai desenvolver um produto, vai submeter a aprovação, ele tem a subaprovação da SUSEP, recebe o número e aí sim ele pode ser colocado no mercado. Tá, aí as seguradoras irão trazer esses produtos aos corretores para que os corretores avaliem e levem depois aos clientes. Daí você tem alguns atores nesse mercado. Os primeiros atores são os garantidores. Então, para que ela opere, como ela tem o fundo garantidor, como ela atende os padrões técnicos e as notas atuariais, ela já está habilitada, então, para operar. A partir disso, toda a operação que você fizer com essas empresas autorizadas pela SUSEP estão economicamente regulares e seguras. Tá? Então, para ela operar, existe um fundo garantidor. Então, mesmo que uma companhia tenha uma má gestão, ela não vai ser, não existe o risco de ela quebrar e dar prejuízos para os segurados. Ela pode dar algum aborrecimento, mas o prejuízo não. Porque o fundo garantidor vai assumir essa empresa, vai cumprir todos os compromissos dela e vai vender ela ou liquidar essa empresa, em caso de insolvência. Mas o mercado não vai ser abalado. A gente tem muito problema nesse país, mas um dos segmentos, as instituições que dão inveja para o mundo brasileiros são as instituições financeiras, que elas são muito bem organizadas e estruturadas, e as instituições de seguro. Então, o mercado financeiro e o mercado de seguros brasileiro é um mercado extremamente sólido, extremamente organizado e funciona muito bem. Então, depois disso, os produtos vão estar distribuídos entre as empresas de seguro, então são as seguradoras, operam seguro de vida, seguro de saúde, seguro, enfim. Então, as várias seguradoras, nós temos hoje no mercado aproximadamente 132 seguradoras operando. Empresas de previdência privada, então, por exemplo, se você vai fazer uma previdência, mesmo que ele tenha a marca Itaú, Banco do Brasil, Porto Seguro, Sul América, ou seja, a marca, não é uma seguradora, é uma empresa de previdência. Então, ele é outro CNPJ de empresa, mesmo usando a mesma marca, mas é um outro CNPJ. Com os bancos acontece a mesma coisa. Então, você fala, poxa, não, eu vou fazer uma previdência com o banco, porque o banco me garante. Não, o banco não vai garantir. Quem vai garantir é a empresa de previdência que é do mesmo dono do banco. Mas as operações são distintas, é outro CNPJ, é outra operação também de garantia, mas são empresas completamente separadas, uma não dá dinheiro para a outra, nem vice-versa. Cada uma se sustenta e se garante com os próprios recursos. Tá? Então, muitas vezes, qualquer empresa de previdência, por exemplo, ela tem a mesma força, a mesma segurança, seja ela qual for. Pode ser um banco ou pode ser uma empresa menor. Então, o cliente só precisa escolher qual que dá o melhor retorno para o seu investimento e escolher, não há risco para isso. Né? Muda só a eficiência da gestão. As empresas de capitalização, por exemplo, esses sorteios, enfim, são geralmente feitos por empresas de capitalização. As empresas de resseguro. As empresas de resseguro, elas são o seguro do seguro.
Então, quando uma empresa, geralmente os riscos agrícolas, por exemplo, os seguros agrícolas, eles são sempre quando ocorre um sinistro, é sempre uma catástrofe, né? Uma seca, ela não acontece em uma única fazenda. Se ela acontecer naquela região, ela vai dar uma seca em várias fazendas. Então, os prejuízos sempre são muito grandes e eles não podem ser suportados. Nenhuma companhia brasileira consegue suportar isso, ou até do mundo, individualmente elas não conseguem. Então é feito um resseguro. Ela assume esse risco, contrata um seguro e ela faz um seguro com uma outra companhia mundial. Então essa companhia mundial, ela tem riscos distribuídos praticamente em todos os países. Então ela teve uma catástrofe no Brasil, mas ela não teve uma nos Estados Unidos. Ela tem uma nos Estados Unidos, mas ela não teve na China. Ela teve na China, mas não teve na Índia. Então um lugar vai suprindo o outro. Então só quem pode dar esse suporte são as empresas de seguro, porque elas pulverizam o risco no mundo. E aí elas ajudam aonde aconteceu o problema. Então, geralmente, quando tem um seguro muito grande, muito importante, é feita uma operação de resseguro para garantir esse risco lá fora. Então, hoje no Brasil, como eu citei, são praticamente as 132 empresas compondo esse cenário. Você tem aí, então, após isso, você tem os corretores, que estão divididos também em corretores de seguro, corretores de previdência e corretores de capitalização. Então você pode, quando chega a ser um corretor de seguros, no mercado nós chamamos de corretor de seguro pleno, ele pode atuar em capitalização, em previdência e em seguros. Existem corretores que só pode atuar em capitalização ou só pode atuar em previdência e às vezes não pode atuar como corretor de seguros, porque ele ainda não fez a habilitação plena. E os ramos de seguro. Então, nessas 132 companhias, são divididos aproximadamente 125 ramos de seguro, que vão sendo escalonados aí, principalmente nos ramos de vida, automóvel, riscos financeiros, riscos patrimoniais, riscos ambientais. Vida e automóvel a gente já sabe. Os riscos financeiros são, por exemplo, o seguro de fiança locatícia, um seguro hoje muito utilizado chamado de D&O, que são para os diretores ou presidentes de companhia, eles assinam muitos contratos e muitas coisas eles não têm controle total do que estão assinando, do que estão respondendo. E pode dar alguma coisa errada, e ele responde com o patrimônio. Então ele faz um seguro para proteger esse trabalho dele. Então é chamado de um risco financeiro, risco de crédito internacional, risco de crédito agrícola e assim por diante. Os riscos patrimoniais, que aí são os riscos de empresas, indústrias, galpões, residências e assim por diante. E hoje o que tem muito em vista são os ambientais. Então, se um caminhão, por exemplo, vem carregado com produto químico e cai perto de uma bacia, de um rio, e danificar aquele rio, ele tem que indenizar isso. Se a gente lembra aquele evento que ocorreu lá em Santos, onde teve um incêndio lá na unidade de petróleo, ali ocorreram vários eventos ao mesmo tempo. Então, você teve primeiro o risco de incêndio, então, que foi um incêndio que consumiu tanto o prédio, a edificação, quanto o conteúdo daquela unidade, mas os prejuízos não pararam ali. Você teve, primeiramente, aquela fumaça toda, e o petróleo que vazou ali também, ele danificou a natureza. Então vai ser necessário reparar aquilo ali, pagar a indenização do que poluiu do mar, ou até do que poluiu no mar, se fumaça foram para as casas e assim por diante. Depois disso, você tem a responsabilidade civil, que ele pode ter causado danos ali a toda a região. Inclusive, ali muitas empresas podem ter parado de funcionar, a gente ficou impedido de acessar ali por isso. Enfim, aí vão os danos que vão ocorrendo decorrentes disso aí, chega a uma fração bilionária. E possivelmente, tendo seguro, é um seguro coberto por algum resseguro que vai suprir isso aí sem problema. Se tiver contratado uma pólice, ele está tranquilo. Tá? Independente do montante do prejuízo, né? Porque os prejuízos, quando tem um sinistro, o sinistro não é prejuízo para a seguradora.
Apesar de que muita gente fala, poxa, a seguradora faz seguro para não pagar, puxa, isso aqui agora arrebentou a seguradora. Não, não é assim, não funciona assim, né? Quando você contrata um seguro, dentro do pagamento do seguro, ele já está lá previsto as despesas de sinistro, a despesa de comercialização e o lucro da companhia. Então, ele já está previsto. Então, é como um comércio, ele compra do seu fornecedor e revende. Pagar o fornecedor não é prejuízo, pagar o fornecedor é parte do negócio. Pagar o sinistro não é prejuízo, pagar o sinistro é parte do negócio. Entendeu? Então, se for contratado o seguro, é porque a reserva está lá, o fundo garantidor está lá, ele atende o que está feito e não há problema, vai indenizar. Entendeu? Então, aquele dinheiro já estava reservado para cobrir isso. Né? E também possivelmente estava diluído já no resseguro, então aí vai se absorvendo esses impactos econômicos, a questão financeira é resolvida e aí a economia volta a girar com esse suporte financeiro. Então, quando a gente fala no seguro como um instrumento de sustentação, é por isso, entendeu? Porque você imagine, nós temos uma situação, por exemplo, para elencar duas delas. A primeira, você tem um acidente de automóvel comum. Então, os dois carros colidem, tá? Então, vamos fazer a primeira situação, não tem seguro. Não tendo seguro, dali, aqueles dois proprietários, eles já vão partir para uma discussão, alguém vai querer, um que vai querer quem está errado ou quem não está, possivelmente vai para o judiciário, né? E tudo isso aí, quem vai pagando a conta é a sociedade. O judiciário somos nós que pagamos, os problemas de trânsito somos nós que pagamos, alguém ficou lá com um carro quebrado, alguém deixou de trabalhar, alguém deixou de produzir. Ao contrário nisso, se você ocorre um evento e você tem o seguro, o que acontece? Naquele momento você vai chamar um guincho, você vai chamar um táxi, você vai levar para uma oficina, você vai trocar peças, você vai fazer isso. Tudo isso, que todo mundo que prestou esse serviço recebeu. Então você movimentou a economia. Vendeu peças, vendeu isso, uma série de serviços, os prejuízos foram reparados, a sociedade não sofreu por isso, não teve que usar nenhum recurso público para se rever desses danos, foi resolvido entre o seguro mesmo e o problema não ocorreu. No Japão, por exemplo, nós tivemos o problema do tsunami. O Japão é um dos países a indústria de seguros é uma das maiores do mundo, não é coincidência. As 7 potências mundiais são também as 7 potências de seguro, então ele está diretamente ligado. Quanto mais seguro, mais próspera a nação é, porque ela não sofre abalos financeiros. No Japão ocorreu o tsunami, houve toda aquela tragédia, mas você não viu o Japão pedindo dinheiro emprestado, você não viu campanha na TV pedindo dinheiro para os japoneses, você não viu nada disso. Às vezes pediram para quem pudesse fornecer, mas eles pagavam. Por que eles pagavam? Porque eles tinham dinheiro do seguro. Todo mundo lá tem seguro. Então, todas as casas foram indenizadas. Hoje eu vi uma reportagem de uma japonesa que ela tinha uma horta, ela não pode mais na horta, porque o chão não ficou confiável lá perto da usina nuclear, e mesmo assim, ela, com o dinheiro da indenização do seguro, ela criou uma unidade de hidropônica para produzir as hortaliças. Então, ela criou um lugar suspenso com água, está produzindo as hortaliças e está vendendo. Então, ela mudou, ela não planta mais, ela cuida agora de hidroponia, mas continua uma nova vida, faturando, não quebrou, não faliu, não precisou ir para baixo da ponte, não precisou nada. A vida continuou porque tinha um suporte financeiro para dar retaguarda nisso. Quando a companhia então, de seguros ela consegue aprovação para ter um produto e para lançar no mercado, não é também de qualquer jeito. Então, quando a seguradora vai, ela manda para a SUSEP, eu vou absorver tal risco de tal forma, assim, assim, assado. Então, é feito as condições gerais, um contrato de seguro ele é formado pelas condições gerais, as condições especiais, as condições particulares, os riscos excluídos, as exclusões gerais, as franquias ou POS, que é participação obrigatória do segurado, que são diferentes no contrato. A franquia, se você der uma perda total, você não paga a franquia. Se o teu contrato for de participação obrigatória, mesmo com uma perda total, você paga, porque ela é a participação obrigatória, ela não é franquia.
Então, sempre que você for olhar no seguro, e principalmente nesses produtos que aparecem, é muito importante hoje, cada vez mais, né, se atentar para isso. Entendeu? Conhecer, estudar o produto seguro, ler ele um pouquinho, e perceber como é que ele funciona, porque é tudo muito claro. Entendeu? É tudo muito claro. É ler, entender, concordar ou não, porque eles são contratos de adesão. Então, você vê o contrato de uma companhia, vê se aquele contrato te interessa, se ele atende aquilo que você está precisando. Se ele atender, você contrata. Porque o que tiver naquele contrato vai ser cumprido. O que não tiver, não vai. Ele é claro, vale o escrito e é adesão. Você pode aceitar ou não. Dentro desse contrato, você tem ainda as coberturas básicas e a cobertura obrigatórias. Por exemplo, um seguro patrimonial é básico ou obrigatório a cobertura de incêndio. Aí você tem depois as coberturas opcionais, de vendaval, de pagamento de aluguel e assim por diante. Se você não contratar as opcionais, você não tem direito àquele seguro, àquela cobertura. Então precisa conhecer. Você tem também as assistências. E você tem aí, para sustentar tudo isso aqui, o Manual de Operações, que é um livro que as companhias mandam para o corretor para ele entender como é o funcionamento, as regras de funcionamento, para então conseguir colocar no mercado. E aí, o que a gente pode, vendo de todo esse emaranhado de coisas, o que isso pode ser útil para o mercado imobiliário? Então, se a gente olhar assim, o ramo imobiliário, ele vai estar, salvo algum que eu não lembrei de algum negócio, mas ele vai estar praticamente dividido em vendas, locações, loteamentos, incorporações, construções e reformas. Hoje tem muito também, né? Algumas pegam, compram imóvel, reforma e tal. Nas vendas, o que eu posso ter do mercado hoje, o mercado de seguros, que algumas companhias também têm ramos de consórcio, o que eu posso obter disso? Nas vendas, você pode incrementar suas vendas com consórcio, até com planos de previdência, apesar que eles demoram mais e não vem muito em voga, mas se uma pessoa começar, ou uma criança, ou quanto antes ele começar a guardar em um plano de previdência, ele consegue formar um capital muito grande e comprar um imóvel. Não é tão comum, mas pode ser uma alternativa sim. E você pode fazer aí o seguro predial para o imóvel desocupado. Ou seja, o proprietário deixou um imóvel para você vender, dá lá para você põe a tua placa, põe para mostrar. Pode acontecer desse imóvel sofrer um incêndio, sofrer uma queda de raio, sofrer um vendaval, e esse proprietário, por algum modo, achar que como você pegou o imóvel para vender, que você tem alguma responsabilidade sobre aquilo. Então você pode oferecer, quando ele te entrega o imóvel para vender, e hoje já está disponível no mercado, você pode oferecer para ele um seguro contra incêndio ou contra vendaval daquele imóvel desocupado, enquanto ele está ali. Ele vai contratar? Não sei. Mas se ele não contratar, você pega ali uma forma de documentar que ele não quis contratar, guarda aquilo lá, e amanhã, se ele também vir te falar alguma coisa, você fala, até o seguro eu te ofereci. Entendeu? Porque você não tem a responsabilidade civil, mas eles pegam na responsabilidade moral, né? Ficam lá e te azucrinando, você tem que ficar aguentando conversa por um tempão. Se você tiver o seguro indeniza. Se você tiver oferecido e ele não fez, também você não tem mais responsabilidade com ele. E o consórcio? O consórcio, principalmente nos dias de hoje, ele pode ser muito bem utilizado pelo mercado imobiliário, muito bem mesmo. Inclusive, é a bola da vez. É aprender a trabalhar e ganhar dinheiro. Tá? E você pode também, até aqui um exemplo do que pode ser feito com o consórcio, voltado, você tem dois públicos para o consórcio. Você tem aquele público daquela pessoa que paga aluguel, que está ali, que a renda é apertada e vai tentar fazer um consórcio para conseguir um imóvel, e você tem o público investidor, o público com maiores recursos. O público investidor são hoje os que dão mais retorno ou que compram melhor o consórcio. Então, se você tem na tua base de clientes, por exemplo, lá algum cliente que você saiba que tem 500 mil reais à vista, então você pode fazer para ele uma estratégia de aumento de patrimônio. Como que funciona? Com esses 500 mil reais que ele tem à vista, ele faz um consórcio de 500 mil,
Dos 500 mil, ele dá 250 mil de lance, contempla os 500 mil, aluga esse imóvel, recebe R$2.000, vai pagar 1.740 de parcela e ainda vai sobrar para ele R$260 todo mês. Então ele pegou 250 mil de patrimônio e transformou em 500. Mas os outros 250 mil que sobrou aqui, ele pode investir livremente. Ele pode investir, por exemplo, num fundo de renda fixa, ele pode investir numa poupança, ou ele pode investir num tesouro direto. Só que o patrimônio dele, que antes era, o rendimento dele era sobre um patrimônio de 500 mil, ele passa a ter um rendimento sobre 750 mil. Pois hoje ele tem um imóvel que vale 500 e ele tem mais 250 mil investidos. Lembrando que uma hora também essa parcela aqui vai acabar. E aí ele vai ter só o aluguel e não vai ter mais essa parcela aqui. Aí sobra para ele fazer outro consórcio, comprar outro imóvel, esse dinheiro que está aqui aplicado vai crescer, ele pode fazer outro consórcio de 500, dar 250 de lance de novo e pode comprar outro imóvel. Então você consegue criar para o teu cliente uma estratégia financeira, ele está sempre comprando imóveis com você. Você cria demanda, você não fica só esperando o cliente te procurar para fazer um financiamento ou até com o capital que ele acumulou. Você pode dar uma força também na tua carteira, criando também uma base ali com cotas de consórcio de imóvel. Consórcio de imóvel só pode comprar uma coisa: imóvel. Então, se ele comprou um consórcio de imóvel, ele vai comprar um imóvel. Então, se vende imóvel, quanto mais consórcio de imóvel, mais imóvel vai vender. Além do que, nisso aqui, geralmente, a gente tem hoje, por exemplo, algumas companhias que fazem parceria, elas vão, visitam, vendem, preenche proposta, fecha tudo, você ainda ganha 1% da comissão. Fora a comissão da venda que você vai fazer. Então, se você às vezes tem lá clientes nesse perfil, você pode propor um mecanismo aí para ele que está meio indeciso, não sabe se investe, não sabe se ele põe, eu não sei se é melhor eu comprar um imóvel, ou se é melhor deixar o dinheiro aplicado. Então, faz o seguinte, faz os dois. Compra um imóvel, põe parte no consórcio para comprar um imóvel, deixa parte investido. Você não fica com o ovo numa cesta só e você já consegue aumentar o teu patrimônio. Então é uma excelente forma de potencializar os negócios em qualquer época. Se você vai vendendo uma cota de consórcio todo mês, daqui a um tempinho, todo mês você tem um imóvel sendo contemplado. Tá? Então na base, por exemplo, você tem uma carteira de locação, você tem aqueles clientes que recebem o aluguel para comer e você tem aqueles que recebem o aluguel para guardar. O que recebe aluguel para guardar, ele pode fazer umas cotas de consórcio, comprar outros imóveis com você, colocar os imóveis para alugar com você, comprar outras cotas de consórcio, comprar outros imóveis, pôr para alugar e fazer a economia girar com isso daí. Nas locações, então você tem oportunidades aqui de seguro predial por imóvel desocupado, a mesma situação da venda, ele deixou lá para alugar, e aí você já pode fazer um seguro aí desse imóvel por um período de 3 ou de 6 meses, e fica lá tranquilo. Se acontecer alguma coisa de incêndio, vendaval, coisa assim, o imóvel está protegido. Você pode fazer o seguro de fiança locatícia. O seguro de fiança locatícia, ele vai garantir todas as obrigações locatícias, contratuais do locatário. Quais obrigações? As obrigações previstas no artigo 23 da Lei do Inclinato, obrigações do locatário. Todas aquelas obrigações ali estão previstas no apólice de seguro-fiança. Você pode contratar ou não, mas todas elas. Então, se ele tem a cobertura de aluguel, cobertura de IPTU, água, luz, condomínio, gás encanado, pintura interna, pintura externa, multa de rescisão e ainda assistência para o imóvel. Tá? Hoje vem como oportunidade porque você pode, enquanto o mercado fica receoso e inseguro até, como fica hoje? Será que a nossa realidade, será que ela vai mudar como a gente quer que ela mude? Será que ela muda logo? Será que ela muda rápido? Será com aqueles contratos que eu já fiz, eu não sei como que eu vou fazer, já estão comigo, eu vou torcer para que dê certo. E os novos que eu vou fazer? Será que eu vou assumir compromisso por 30 meses? Essa pessoa vai ter um emprego daqui a 30 meses? A empresa que ele tem vai aguentar mais 30 meses? E aí?
Entendeu? Pode ser que sim, pode ser que não. Como que eu vou ter a certeza? Puxa, eu tenho um fiador? Tenho, mas e o fiador? O fiador vai ter dinheiro daqui nesses 30 meses? Ele vai estar empregado também? Nesse momento de incerteza. Tá? Então, quando você fecha um contrato de confiança locatícia, a princípio, na maioria dos contratos, você vai ter 30 meses de aluguel garantido, 30 meses de IPTU garantido, 30 meses e assim por diante. Você tem todo aquele contrato garantido. Isso significa que a tua administração também está garantida. Você sabe que mesmo que ele gere inadimplência, vá para uma ação de despejo, enquanto a ação de despejo corre, o teu honorário cai todo mês. Quando ele desocupar o imóvel, você vai fazer a vistoria final, comparar com a inicial, calcular os danos, apresentar para o seguro e vai receber a indenização. Entrega o imóvel de novo para o locatário, para o locador, pronto para ser alugado novamente. Tá? Então, quando você tem na linha no mercado alguns locadores, alguns administradores ou proprietários de imobiliária que estão pensando em diminuir a garantia que eles dão para os locadores, geralmente ficava em média de 3 meses, algumas 2 meses, que eu pago os 2 primeiros aluguéis, depois eu não pago mais, algumas estão querendo voltar e não pagar nada, pagar e voltar. Se uma se estruturar a sua operação no seguro, ele pode fazer o inverso. Ele pode oferecer mais garantias para o locador. Olha, que eu faço com o teu aluguel garantido. Por quanto tempo? Eu garanto por 30 meses. Precisa falar para o dono do imóvel que é um seguro? Não sei, eu acho que não. Eu acho que ali é a tua administração. Como que você vai contratar o seguro, como vai fazer, faz parte já da tua competência, da tua habilidade como administrador e da tua qualidade. Tá? Então é um recurso seu. Você já pega e você consegue com isso agregar valor no seu serviço para o locador, possivelmente, por que não, e até aumentar a sua remuneração. Talvez você pode negociar com ele um aluguel garantido e uma remuneração um pouquinho maior, uma participação um pouco maior no primeiro aluguel, coisa assim, entendeu? É a habilidade de negociar. Recurso você já passa a ter. E com um capital que não é teu, o capital que é de uma seguradora. Os títulos de capitalização da modalidade tradicional, que é a caução com título de capitalização. Então a modalidade ela vem dá um plus na caução. A caução em dinheiro é limitada a 3 meses, da capitalização é livre, não há prazo. Você pode pedir 10, 15, 20, 30, 5, quanto você quiser de garantia que está previsto na lei. Você se garante e não corre risco nenhum no futuro. Você pode contratar também um seguro prestamista. O seguro prestamista ele pode garantir o pagamento do aluguel em casos de morte ou de invalidez do provedor de renda do imóvel, ou ainda, em alguns casos, até a perda de emprego não justificada. Não sei como ficam agora nessa casa, mas existem previsões para isso também. Mas você pode contratar ou para isso, ou nós lá, atendendo lá na corretora, nós tivemos muitos casos de inadimplência que a gente foi ver no processo, e foi casos de que a pessoa sofreu um acidente de moto, ele era mecânico, parou de trabalhar, outro morreu o pai, então a gente teve muitos casos assim já que aconteceram. Aonde ele foi indenizado foi na cobertura da inadimplência. Mas a gente observando um pouquinho, viu que aquela inadimplência ela foi gerada por um outro fator, que foi a perda de renda de um dos provedores de renda. Então, a imobiliária pode contratar, junto com seus contratos de aluguel, uma pólice de seguro prestamista, geralmente com pagamento mensal. As taxas disso aqui giram aí em torno de 0,02% do saldo devedor. Então, você tem um contrato de 30 meses, que é de R$1.000, o saldo devedor dele, assim que ele assina o contrato, é de R$30.000. Você pode contratar um seguro de 30 mil, de 50 mil reais, e a pessoa paga ali 50 mil a ponto 2, vai dar R$10 por mês, junto com o aluguel. E aí você, além de ter uma receita maior, porque você também recebe um prolabore sobre essa contratação, você também tem uma garantia maior, uma prestação de serviço maior. Tá. E o seguro, além disso, o seguro predial para o imóvel ocupado, que aí é o tradicional seguro de incêndio que a gente faz assim que o imóvel é alugado.
para loteamentos e incorporadoras. Então, duas modalidades de seguro que podem vir muito a calhar aqui é a primeira de seguro garantia. Então, numa fase anterior à comercialização, geralmente é feito o contrato entre o proprietário da área com o incorporador ou com as empresas. Então, eles têm um contrato prévio antes de começar a fazer a fundação, o plano de vendas, enfim. Então, uma modalidade chamada de seguro garantia, ele garante esses tipos de contrato. Então, teve uma época, a gente teve uma consulta, ia ser construído aqui, era um terreno de 450 mil, a incorporadora ia construir 16 predinhos, ela ia dar um apartamento, 2 apartamentos de cada predinho para o dono do imóvel em troco da terra. Só que o dono do imóvel tinha um problema, o medo dele é assim, bom, e se ele começa a construir, começa a erguer lá os predinhos e fale, e quebra? Como é que eu vou tirar aquela construção de lá? Então ele queria uma garantia de 450 mil reais, que era o valor do terreno. Se aquilo acontecesse, ele recebia do mesmo jeito, ou ele terminava, ele fazia alguma coisa lá para se livrar. Então você faz um contrato de garantia para isso, chamado garantia de obrigações contratuais. Então aquilo que o tomador, aquele que deu crédito a alguém, se ele não cumprir, ele tem uma indenização para poder finalizar e honrar o contrato. E de novo aqui o seguro prestamista. Então na mensalidade de cada parcela ali do terreno, também uma parcela de seguro prestamista, que se ele vier morrer, ele vai receber uma indenização onde quita o terreno. Então a incorporadora não fica mais com esse risco. Construção e reforma. Então, na construção e reforma, você tem alguns segmentos também que hoje atendem muito bem isso. O primeiro, seguro de garantia de entrega de obra. Então, se estiver vendendo imóvel na planta, apartamento na planta, qualquer imóvel na planta, você pode contratar um seguro de garantia de entrega de obra, aonde isso vai junto com o contrato, quando a pessoa compra, e ela recebe uma apólice, recebe um certificado de que, se ocorrer algum problema com aquela construtora, com aquela incorporadora, o seguro vai garantir a finalização da obra. Ela recebe uma apólice para isso. Então isso, além de ser geralmente uma garantia, nesse momento, ele facilita muito a argumentação de vendas. Ele já quebra uma barreira muito grande, que é aquele grande medo que a pessoa tem, puxa, mas será que vai dar certo? Entendeu? Vai dar certo porque tem aqui uma apólice que garante. Então, isso acaba promovendo muito as vendas. O seguro habitacional, que é o morte ou invalidez permanente, e também os danos físicos ao imóvel. Então, às vezes, quando você faz, hoje nos contratos, quando você faz o financiamento, eles vêm pedindo isso daqui, mas as construtoras ou incorporadoras podem contratar isso aqui à parte, não é obrigatório da Caixa, e contrata aí por metade do preço da Caixa, ganhando comissão, né? O seguro decenal, seguro decenal, ele garante a reparação dos danos estruturais daquela edificação por um período de até 10 anos. Então, se você vender um imóvel que acabou de ser construído, se ele tiver um seguro decenal, se ocorrer alguma coisa com a estrutura daquele prédio, se ele começar a rachar, daquele prédio ou imóvel, também vale para casas, começou a rachar, começou a ter algum problema estrutural, ele tem um seguro que garante o imóvel por 10 anos. De novo aqui o seguro prestamista e o seguro de riscos de engenharia, que é, durante a construção, se ocorrer um desabamento, um vendaval, um incêndio, um roubo, acidente, morte, tudo o que ocorrer, a garantia de erros de projeto, erros de execução de projeto, todos eles previstos aqui nos riscos de engenharia. Então essa foi a gente passa por geral para que vocês possam ter ideia de tudo o que é possível se contratar, né? É só tentar depois ver as condições gerais, seguindo aquilo, tudo isso aqui, como eu disse, todos esses produtos são produtos alicerçados e baseados naquela estrutura central que vão dar realmente uma garantia efetiva para qual negócio que você for propor. A única diferenciação pode ser um diferencial, o que essa companhia pode se propor a cobrir, o que a outra propõe a cobrir. Aí é estudar a mesma condição geral, usar o corretor mais para isso, entendeu? Vem cá, eu estou aqui com contrato, peguei para ler, me explica, senta uma hora comigo, a gente senta e vai detalhando como é que funciona para trazer, para abrir aquilo ali, você vai ver que fica muito claro, já é previsto tudo aquilo que vai ocorrer, você não tem sustos,
O passo a passo. Procure um corretor de seguros. Eu tenho um para indicar para vocês aí. Analise sempre as suas reais necessidades. Quando eu digo reais, tanto não contratar aquilo que você não precisa, mas também contratar realmente aquilo que você precisa. Se você calcular e ver que seu seguro de vida tem que ser de 500 mil, faz um seguro de 500 mil. Se ele tiver que ser de 50, faz de 50. Se você está fazendo de um imóvel e ele vale 1 milhão, faz de 1 milhão. Se ele vale 100, faz de 100. Mas vê exatamente qual é a necessidade. Então, o corretor também serve para isso. Também para te ajudar a ver, estou entrando nessa operação, eu estou vendo esse contrato, eu estou vendo isso daqui, como é. E aí, o corretor tem condições, ou com questionário de avaliação de risco, ou com isso de conseguir mensurar qual é o risco que está exposto, calcular a dimensão desse risco, prever as possíveis ocorrências e fazer um contrato para dar suporte para tudo isso. Analisar depois o contrato de seguro disponível. Então, lê as condições gerais, leia as condições gerais de seguro, vai lá e lê, você vai ver que tem muita coisa que você não sabia e você tem direito, e muita coisa que você pensa que tem direito, às vezes não está previsto. Leia, que aí você pode ajustar com o corretor e até trocar de companhia, trocar de contrato, incluir uma cláusula opcional, uma cláusula particular, você pode ajustar, mas não fica um mal entendido entre pensar que tem uma coisa que não tem, ou pensar que não tem uma coisa que tem. Então, esclarece e você vai saber. Porque, afinal de contas, o contrato de seguro, a gente torce para que nunca precise, mas se um dia você precisar, ele pode ser a solução da tua vida. Então, ele tem que estar muito bem feito. Depois, obviamente, avalia o que melhor atende às suas necessidades, contrata o seguro e depois fica tranquilo. Ok? Gente, muito obrigado. Era esse o recado que eu tenho para dar, para passar para vocês. A ideia é justamente passar essa das ideias e ficar aí à disposição para qualquer dúvida que vocês possam ter em qualquer um dessas informações aí que eu passei. Muito obrigado aí pela atenção.